Debaixo de chuva, estamos começando mais um teste de consumo urbano aqui no canal. E o carro da vez é o Honda City Hatch Touring, a versão mais completa, tirando a Touring Sport, que muda só o visual. E a gente vai então percorrer o nosso trecho padrão, 100% de cidade, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, o carro está abastecido com gasolina. E o único modo de condução que ele tem, além do Sport do câmbio, é o Econ, justamente para economia de combustível. Então a gente vai utilizar. O carro não tem sistema de start-stop, mas a gente vai dirigindo de forma tranquila, obviamente. O ar-condicionado já está ligado e eu acabei de resetar o nosso trip de consumo A, justamente para a gente conferir qual vai ser o resultado. O modo Econ já está ligado e eu já adianto para vocês que você tem dois modos de condução nesse carro. Não sei se chega a ser um modo de condução, mas talvez de programação do câmbio, digamos assim. Porque você tem o S aqui da posição do câmbio, mas tem também o modo Econ. Curiosamente, você consegue ligar os dois juntos, mas o modo Sport ele se sobrepõe ao Econ, que é de economia de combustível. O que eu acho legal também é que nesse painel parcialmente digital de 7 polegadas, a gente encontra aqui um econômetro. Então acima ali do velocímetro, isso você consegue desativar se você quiser. Tem uma barrinha verde. Quanto mais você pisa no acelerador, quanto mais forte, mais essa barrinha fica branca ou some completamente. E quanto mais verde ela tiver, mais econômico você está sendo. Então você tem um certo guia ali, né, para você não ser gastão demais. Vamos falar sobre conjunto mecânico. A gente tem todas as versões do Honda City, até na Touring Sport, que tem uma pegada visual um pouquinho mais apimentada, bem pouquinho mesmo. O motor 1.5 flex aspirado. Ele tem 4 cilindros em linha e injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 126 cavalos com qualquer um dos combustíveis e um torque máximo de 15,8 kgfm no etanol e 15,5 na gasolina. Uma diferença de somente 0,3, também é bastante pequena. Junto com essa motorização está sempre associada a transmissão CVT de 7 marchas simuladas. Vocês sabem bem, né? Os CVT eles são 2 polias variáveis, então não tem de fato engrenagens, mas as montadoras simulam as marchas para reduzir aquela sensação de enceradeira que o CVT fica quando você dá um pé fundo. Gostaram da minha imitação aqui? Idêntico, né? E é lógico, né? Junto com esse conjunto, a gente tem a tração somente nas rodas da frente. Um ponto muito importante que eu cito para vocês é o peso do carro. Nessa configuração Touring, que é a mais completa, desconsiderando a Touring Sport, mas a diferença é realmente só visual, então nem muda peso, nem muda nada assim significante. Nessa configuração são 1.184 quilos. Vou dizer que é um peso intermediário, não é extremamente leve, mas também não extremamente pesado, está na média da categoria. E o peso é muito importante quando a gente fala sobre o consumo de combustível, porque quanto mais peso você carrega, mais força você precisa fazer e, lógico, aumenta o consumo e aumenta consideravelmente. E eu preciso falar para vocês também sobre o preço do carro, mas antes disso, eu devo fazer uma confissão. Estou chateado porque vocês estão assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deixaram o seu like, não hyparam esse conteúdo. Arrasta os comentários ali pro lado que você acha a opção de hypar. É completamente gratuita, mas ajuda muito a gente a deixar o seu joinha também. E eu vou falar de preço, já comenta o que você acha desse valor, se você acha que vale a pena. Nessa versão Touring são R$ 149.800. Praticamente 150 mil, até porque você coloca ali a pintura, ele passa dos 150. Lembrando que a Touring Sport é cerca de R$3.000 mais cara, né? Vai para praticamente 153. Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o start-stop, que esse carro não tem. E muita gente diz que o start-stop não muda nada, que não reduz consumo. É mentira, ele reduz sim. A diferença não é absurda, mas ele reduz. Isso porque é simples de entender, tá, pessoal? Você tá parado no semáforo com o motor ligado, ele tá gastando combustível, seja etanol ou gasolina. Agora, ou até diesel, né? Agora, quando você desliga o motor enquanto o carro está parado, ele deixa de gastar combustível. Então sim, economiza. Em um trecho com vários semáforos, ou que você fica muito tempo parado num trânsito pesado,
o start-stop vai fazer uma diferença maior. Motores maiores, geralmente também a economia é um pouco mais notável. Aqui no City não tem esse recurso, então toda vez que a gente para, ele continua gastando, mesmo que o carro não esteja em movimento. Gasta pouco, mas gasta. Ainda mais com o ar-condicionado ligado, né? Falo agora brevemente para vocês sobre a variação pequena que a gente tem a cada teste. Já testamos muitos carros no canal, então não dá para fazer tudo no mesmo dia. Nem que fossem poucos, na verdade, né? Eu não consigo dirigir mais de um carro ao mesmo tempo. Então, fazendo um teste real aqui na prática, sempre vai existir um pouquinho de variação a cada teste, a cada carro que testamos. A questão é que, seguindo o mesmo trecho, dirigindo de forma praticamente idêntica, até em horários parecidos, condições de trânsito também bastante parecidas, porque quando está muito trânsito a gente repete o teste e etc. A gente consegue aproximar muito esse teste e fazer com que ele seja mais justo, né? Para que não fique desleal para nenhum carro. Acontece que a temperatura externa influencia no consumo, também a quantidade de semáforos que a gente pega abertos ou fechados. Por exemplo, um carro que fecha a gente tem que frear. Quando você freia, depois você tem que acelerar para retomar aquela velocidade que você estava anteriormente. Então tudo isso vai influenciando no seu consumo e são fatores que a gente não consegue controlar, a não ser que você faça um teste em laboratório, mas aí não é um teste exatamente real aqui testando na prática. Olha só, estamos chegando no final do nosso percurso e é um ótimo lugar para você parar, hein, meu amigo, bem no meio da esquina. Olha, parabéns! E é um carro pequenininho, né? Um caminhão. Vamos estacionar ali no nosso ponto de sempre para a gente então conferir qual foi o resultado. Vamos abrir aqui um pouco a curva, né? Para a gente parar ali no cantinho. Poderia ter uma câmera 360 graus nesse carro, né? Como não tem, vamos no olhômetro mesmo. Aqui tá bom, encostou a traseira. Vou puxar o freio de mão. Desliguei o carro, nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir então o resultado? Vamos lá então, ligando o painel de instrumentos parcialmente digital com 7 polegadas. A gente vem aqui então no trip de consumo A, que foi que a gente resetou lá no começo, e percebemos que foram 25 km por hora de velocidade média, tá, pessoal? E o tempo, 24 minutos. É realmente o que sempre costumamos fazer aqui no canal. O trecho, 10,1 km rodados. E o consumo em si, ele fica numa página aqui separada, foi de 10,1 km por litro, ou seja, gastamos exatamente 1 litro aqui nesse trecho, né? Rodamos 10,1 e o consumo foi de 10,1. O Inmetro diz pra gente que na cidade com gasolina esse carro faz 13,2 km por litro. Então vocês podem ver que aqui a diferença foi bem grande, praticamente 3 km por litro a menos. O que eu achei sobre essa média de consumo? Sinceramente, eu não gostei. E eu fiquei surpreso, porque a gente já testou outras duas versões do Honda City aqui no canal. Tudo bem que foi em outra época, quando a gasolina tinha um pouquinho menos de etanol em sua composição. Mas a diferença não é gigantesca. E para vocês terem uma ideia, o Honda City Touring, também na linha 2025, assim como esse aqui, na versão sedã, ele fez 11,5 km por litro na gasolina, bem mais do que os 10,1 que fizemos aqui. Não parece, mas é uma diferença considerável. Podemos citar também o Honda City, também na configuração hatch, porém na versão EX, que é um pouquinho mais leve, ok? Mas não muita diferença. Ele fez também na linha 2025, mesmo conjunto mecânico, 13,1 km por litro, aí sim muito perto do que o Inmetro informa para nós. Se a gente levou o mesmo tempo e a mesma velocidade média que geralmente fazemos, eu não entendi por que hoje o consumo ficou tão abaixo assim. Sempre fizemos com o ar-condicionado ligado também. Tudo bem que teve aquela alteração na gasolina, como eu disse, o percentual de etanol anidro subiu de 27% para 30%, mas eu acho que esses 3% de etanol a mais na gasolina não são suficientes para dar uma diferença de 3 km por litro nesse nosso trecho. Então, sinceramente, não entendi muito bem por que hoje fez só 10 km por litro e não pelo menos mais de 11 como fazia anteriormente, ou os 13 que a gente conseguiu ali na versão EX. Então, nesse caso específico, eu não achei o consumo bom aqui na cidade. E comenta aqui embaixo se acha que essa diferença de mais etanol na gasolina foi o que causou toda essa divergência em relação aos outros testes que fizemos.
Vou comparar também com outros modelos, tá? 10,1 km por litro foi o que fez o Fiat Pulse Abarth 2026. Só que lá vocês sabem, é um motor 1.3 turbo, por isso esse aqui deveria ter um resultado bem melhor. É também bem próximo do que fez um Volkswagen Tiguan Allspace R-Line, motor 2.0 turbo, que ele fez 9,9 km por litro. Peugeot 208 GT 1.0 turbo 2025, quando ele ainda não era híbrido leve, fez 10,2. Mas, de novo, alguns carros que eu estou citando aqui a gente já testou há algum tempo, então era com a gasolina um pouco mais pura, entre aspas, né? Mas mesmo assim, a diferença me parece bem considerável. O Abarth, por exemplo, a gente já testou bem recentemente. Então me impressionou esse carro ter feito uma média assim, digamos que ruim. Será que tinha mais etanol no tanque do que o normal? A Honda sempre abastece os carros com gasolina, mas vai que teve alguma diferença nesse sentido, né? É sério que você vai sair desse vídeo sem deixar seu comentário aqui embaixo, sem hypar o conteúdo, sem dar like? Por favor, né? É tudo gratuito, faz isso aqui pra gente, ajuda muito. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.